Dando início à nossa disciplina de Fisiologia Vegetal, o primeiro assunto que nós vamos estudar é a água, que é extremamente básico e extremamente essencial para o crescimento e desenvolvimento das plantas. E nós vamos estudar as suas importâncias, as suas propriedades, vamos ver o que é o tal do potencial químico e o famoso potencial hídrico. Vamos entender isso tudo com detalhe ao longo dessas videoaulas que se seguem. Mas a pergunta é, por que nós vamos estudar a água? E a resposta é bastante simples, porque ela é crucial para a produção de alimentos, para a produção de frutas, para a produção de hortifruti granjeiros, mesmo para a produção de grãos, seja para consumo humano ou seja para o consumo animal. A água é essencial para a produtividade das plantas. Mas além disso, além de ser utilizado para alimentação, é também extremamente importante para a produção de plantas ornamentais e de flores, para a produção de plantas medicinais e para a produção de todos os tipos de condimentos que você possa imaginar. Ela é crucial para o paisagismo. Por quê? Porque mantém as plantas com aspecto vigoroso. E no paisagismo nós queremos que as plantas expressem a sua beleza máxima. E é crucial então que nós tenhamos alguma forma de fornecer água para essas plantas neste ambiente. E a forma mais utilizada, quando não é feito pela mãe natureza, quando não é feito pelas chuvas, é feito pelo processo da irrigação. Nosso objetivo aqui não é estudar os métodos de irrigação, mas que vocês simplesmente saibam que eles existem. Nós temos os sistemas por inundação, nós temos sistemas por aspersão, nós temos os microaspersores, nós temos sistemas por canais, nós temos sistemas de gotejamento, N tipos. São formas em que a engenharia utiliza para fornecer água para as plantas quando não existe a disponibilidade natural de água naquele ambiente. Aqui mostrando um campo de futebol com os aspersores ligados, então existe por debaixo do campo de futebol aspersores, uma rede de tubulações em que os aspersores são ligados de tempo em tempo para manter o gramado do jeito que é. O fato é que sem água não existe produção agrícola. Nós precisamos ter água no ambiente para que as plantas possam crescer, possam desenvolver e possam produzir. E neste caso aqui especificamente mostrando o pivô central. Uma outra utilidade da água é na produção de bebidas. Não é o fato de produzir a cerveja, de produzir o vinho, de produzir uma bebida destilada. Nós estamos falando do fato de ter água presente na bebida. Mas a matéria-prima que dá origem à bebida, ela toda vem do reino vegetal. E, portanto, necessita de água para a produção desses compostos que são utilizados na produção dos diversos tipos de bebidas que nós conhecemos. E, além disso, ela é extremamente importante como um fator determinante dos diversos tipos de ecossistema. Quando a gente observa um determinado ecossistema, uma das primeiras características que bate aos nossos olhos, que chama a nossa atenção, é a presença de água. Presença ou a ausência de água, como nós podemos ver nessas fotos ilustrativas mostrando os cerrados, mostrando a região dos mangues, mostrando a caatinga e mostrando a região do Pantanal. Além das diversas outras características daquele ambiente, um dos fatores que mais chama a atenção é a disponibilidade de água naquele ambiente. E aqui nós estamos mostrando duas situações extremas. Plantas que crescem em condições totalmente inundadas e plantas que crescem em ambientes com uma limitação exorbitante de água. A água é um dos fatores que participa como agente seletivo da adaptação das espécies nos seus diversos ecossistemas. Existem diversos fatores que podem afetar a produtividade das plantas, como por exemplo, o genótipo. Algumas plantas produzem mais do que outras. Alguns genótipos são mais produtivos em determinado ambiente do que outros. Então a carga genética é importante. Além disso, nós temos a questão da adubação. Plantas mais bem adubadas, respeitando a potencialidade do seu genótipo, elas vão produzir mais naquele ambiente. Então a adubação tem um impacto muito grande em termos de produtividade. Existem também os fatores bióticos. O que são fatores bióticos? São aqueles que envolvem outros organismos vivos, como por exemplo, as pragas e as doenças são dois agentes bióticos que comprometem a produtividade das plantas, diminuem a sua produtividade. Por outro lado, existem alguns que aumentam a produtividade das plantas, em termos de permitir que haja o processo de polinização, por exemplo.
como agentes polinizadores, permitindo que haja então a formação dos frutos, quando os frutos são a parte de interesse naquela cultura. Então existem fatores bióticos que vão atuar a favor do processo de produtividade e outros que vão atuar contra o processo de produtividade. E existem também os fatores abióticos, ou seja, os fatores do meio, também chamados de edafoclimáticos, que estão relacionados com o solo e com o clima. Dentre eles, o próprio solo. Existem alguns solos que são mais ricos do que outros. Existem alguns solos que a estrutura do solo é melhor para as plantas do que outros. Como, por exemplo, os solos arenosos retêm pouca água, enquanto que os solos argilosos retêm mais água. Então são características físico-químicas do solo que afetam a produtividade das plantas. A temperatura é um outro fator abiótico que afeta a produtividade das plantas e está diretamente relacionado com a adaptação das plantas naquele determinado ambiente. Então tem plantas adaptadas a climas mais frios e tem plantas adaptadas a climas mais quentes. Se você inverter as plantas, colocar uma planta adaptada ao clima frio num clima quente, muito provavelmente ela vai ter dificuldade de produzir. Da mesma forma, o contrário. Pegar uma planta de clima quente e colocar no clima frio, ela vai ter uma dificuldade enorme em termos de produção. Se é que vai sobreviver dependendo dessas condições. Então existe a temperatura ótima para cada espécie. A questão de luz, que nós vamos ver mais ao longo da disciplina, a luminosidade é um fator importante. Alguns ambientes são mais iluminados, outros ambientes são menos iluminados. Por exemplo, se você tiver uma plantação de soja, a plantação em si é um ambiente extremamente bem iluminado. Por outro lado, se você for dentro da floresta amazônica, lá dentro do dossel, é um ambiente escuro, com baixa luminosidade, um ambiente de sombra. E as plantas se adaptam fisiologicamente à disponibilidade de luz no ambiente, que nós vamos, como eu disse, estudar mais à frente. Mas existe também a água, e é esse que nos interessa. Como que a água afeta a produtividade das plantas, é isso que nós vamos estudar. E neste gráfico mostrado aqui do lado direito, nós podemos ver no eixo X a questão da precipitação anual e no eixo Y a questão da produtividade. Considerando que as condições sejam ideais em termos de solo, em termos de adubação, em termos de temperatura, em termos de luminosidade, à medida que nós vamos aumentando a disponibilidade de água por aumentar a precipitação, nós vamos aumentando a produtividade daquelas plantas, até atingir um patamar que é determinado pela característica genética daquela espécie. Então, à medida que nós aumentamos a disponibilidade de água, as plantas aumentam a sua produtividade. E isso está diretamente relacionado com o que nós conhecemos como a lei do mínimo, que é muito utilizado quando se fala em termos de uso de fertilizantes. E essa lei do mínimo diz o seguinte, que a produtividade é determinada pelo recurso em menor abundância naquele ambiente. Então, aquilo que estiver em menor disponibilidade é que vai determinar a produtividade. Se o que está mais limitante no ambiente vai ser a temperatura vai limitar a produtividade. Não importa se você tiver água, se tiver adubação, se o genótipo é de acordo, se você controlou pragas e doenças, nada disso vai importar. A temperatura limitante vai restringir a produtividade. Da mesma forma que os nutrientes, se um determinado nutriente mineral estiver em menor disponibilidade do que é o requerido pela planta, aquele nutriente vai limitar a produtividade. E o mesmo é válido para a água. Se a água for recurso em menor disponibilidade e todos os outros fatores foram otimizados para aquela planta, a disponibilidade de água vai limitar a produtividade. Como diz o ditado popular, a força de uma corrente é determinada pela força do elo mais fraco. É o elo mais fraco que vai determinar a força de uma corrente, porque é ele que vai romper primeiro. A produtividade das plantas é determinada pelo recurso menos abundante no ambiente. Neste caso aqui, nós estamos focando a questão da água. Basicamente, era isso que nós tínhamos para passar para vocês nesta videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!